Olá, sejam todos muito bem-vindos. Vamos tratar agora da gravidade em termos de equações e alguns conceitos básicos. A lei da gravidade, ela é uma das leis de Newton, porque Newton tratou da gravidade em si e a gravidade ela pode ser trabalhada como o princípio da ação e reação. Então, por isso que é chamada de lei da gravitação de Newton, porque Newton formulou as equações básicas para o entendimento do fenômeno em si. Então, Newton falou sobre a terceira lei de Newton, que trata da matéria. Matéria atrai matéria na razão direta das massas e na razão inversa do quadrado da distância. Poxa, professora, o que é isso que a senhora falou aí? Eu vou tentar ser mais didática para vocês entenderem melhor. A matéria, tudo que é matéria, atrai tudo que é matéria. Tudo que tem matéria tem força, tem campo gravitacional e tem força. Na razão direta das massas, o que isso quer dizer? Na razão direta das massas quer dizer que quanto maior a massa, maior a força. E na razão inversa do quadrado quer dizer que, do quadrado da distância, quer dizer que toda vez a distância vai estar ao quadrado, então quanto maior a distância, menor vai ser a força ao quadrado, porque essa distância ela vai estar sendo dividida. Vou mostrar para vocês, acompanhem comigo aqui do lado. Então, aqui do lado nós temos o seguinte: força, o módulo da força é igual à constante gravitacional, essa constante é uma constante fixa, ela está aqui do lado. Eu tenho a massa 1 e a massa 2 sendo multiplicadas e sendo dividida pela distância ao quadrado. Então, essa distância, quanto maior for a distância, quanto maior for essa distância, menor vai ser essa força gravitacional. Ou quanto menor for as massas aqui, quanto menor for essa quantidade de massas envolvidas, menor também vai ser a força envolvida. Então, eu tenho a constante, ela é padrão, ela é uma constante, como o próprio nome diz, e é esse valor aqui. Geralmente, nos problemas, dão esse valor, ou geralmente você não precisa memorizar o valor da constante gravitacional. Então, nós temos na forma vetorial a equação da seguinte forma. Acompanha comigo o desenho aqui do lado. Aqui, eu tenho exatamente o seguinte. Eu tenho a massa 1 e a massa 2. A massa 1, eu poderia chamar a massa vermelha e a massa azul. Não tem problema nenhum. O M1 e o M2 é só para distinguir a massa 1 da massa 2. A primeira massa da segunda massa. E assim por diante. Então, M1 está distante de M2. Nessa distância aqui. Só que, como a gente viu lá no simulador, o M1 atrai M2. Da mesma forma que M2 atrai M1. Então, eu tenho a força que 1 causa em 2 e a força que 2 causa em 1. Essas forças elas são iguais por causa da terceira lei de Newton. Então, o módulo da força de 1 em 2 é igual à força de 2 em 1. Tirando o módulo, fica a força de 1 em 2 é igual a menos a força de 2 em 1. Espera lá, professora, por que apareceu um menos aqui? Não entendi. Então, o menos aqui é para significar que tanto o vetor de M1 quanto o vetor de M2, eles são opostos, tá? Eles são é o contrário do outro. Vou tentar desenhar aqui. Um está contrário ao outro, por isso é menos 2 em 1. Então, na forma vetorial, o que nós temos? A força de 1 em 2 é igual à constante gravitacional, as massas, R vetor, ele está relacionado ao plano cartesiano, vetor unitário. Isso, se você não entender, tem lá em métodos matemáticos, um videozinho sobre vetor unitário.
dividido pela distância. Nesse caso aqui, eu represento a distância ao quadrado como R. Fica R de 1 em 2 ao quadrado, representando essa distância. Se eu quiser saber a distância, então eu coloco a distância de 1 em 2 é igual à distância prosseguindo. Epa, agora melhorou. Agora a gente tem duas massas, massa 1 e a massa 2. A massa 1 agora é azul e a massa 2 é vermelha agora. Tá aqui massa 2 e tá aqui massa 1. As duas estão a certa distância uma da outra. Então, o que a gente faz? Vai traçar o plano cartesiano aqui para saber qual a distância uma está da outra. No plano cartesiano eu tenho x, y. Mas se eu tiver o plano cartesiano ou as coordenadas cartesianas tridimensionais, eu vou ter x, y e z. O z estaria mais ou menos aqui. Seria a sensação de profundidade. Como eu digo que é sensação de profundidade? Imagina uma piscina. A piscina ela tem a largura e o comprimento. Isso é x, y. E quando alguém mergulha, tem a sensação de profundidade. Essa sensação de profundidade seria o z. Então, eu tenho x, y, que é a superfície, e z, que é a profundidade da piscina. É mais ou menos assim que nós tratamos, que nós conseguimos visualizar as coordenadas cartesianas no plano tridimensional. Ok. Então, eu tenho a distância de R1 até R2. Eu tenho a distância da massa M1 até o eixo 0, a origem do plano cartesiano, e eu tenho a distância das massa 2 até o eixo 0 do plano cartesiano. Ok. O que nós temos aqui? Nós vamos ter que calcular essas coordenadas todas aqui da distância para poder chegar a um resultado. A gente já sabe que a força ela é igual à massa pela distância ao quadrado. Está aqui o R, representando o vetor unitário, e está aqui o R, representando a distância ao quadrado. Então, nós vamos fazer o seguinte. R de 1 e 2 é igual a R2 menos R1, está aqui. Coerente. R de 1 em 2, R de 1 em 2, que quer saber a distância entre a massa 1 e a massa 2, é igual a R2 menos R1. A distância de R2 menos a R1. E aí nós vamos calcular em termos de coordenadas. Quem é R2? R2 é x2 na direção y, mais y2 na direção j vetor, mais z2 na direção k vetor. E quem é R1? É x1 na direção y vetor, mais y1 na direção j vetor, mais z1 na direção k vetor. Essas duas aqui são as coordenadas em termos de coordenadas vetores unitários. O que a gente faz com isso daqui? A gente vai separar x com x, y com y, z com z. Então, o módulo dessa distância de 1 em 2 vai ser raiz quadrada de tudo que a gente tinha lá em cima, que vai ser igual a R1 de 1 em 2 sobre R de 1 em 2 entre módulo, tá? Que é também igual a R2 menos R1 entre módulo R2 menos R1. Essa é a fórmula para se achar a distância em termos de vetores unitários. Não é complicado, não é difícil de entender, tá? É só prestar atenção. Isso daqui é uma questão básica, fácil de entender quando se tem noção de coordenadas, vetores unitários, etc. Seguindo adiante,
Agora eu tenho diferente. Eu tenho uma massa na origem e a outra massa longe da origem. Então, como é que faz? Nós temos o seguinte. A gente tem que determinar agora a força e não a distância. Então, para determinar a força, vamos analisar o que nós temos aqui. Nós temos o ângulo, nós temos a distância, e nós temos a massa 2 e a massa 1. Então, se eu projetar isso daqui, aqui no eixo cartesiano, eu vou ter F em X, a força decomposta em X. E se eu projetar isso daqui, aqui no eixo Y, eu vou ter a força decomposta em Y. Então, vai ficar força de 1 em 2 é igual constante gravitacional, a massa, dividido por r² vezes o cosseno do ângulo na direção e vetor. Por que cosseno do ângulo? Porque está relacionado às coordenadas cartesianas e a forma que você pode estar destrinchando vetores. Se você não tem esse domínio, tem aula sobre isso e você vai aprender. Não vou reforçar aqui, tirar uma aula só para mostrar isso aqui, porque já tem no canal, você pode estar dando uma olhada, tá? Continuando. Então, eu tenho uma coordenada na direção I, que é X, a direção I é X, I chapéu, tá? I chapéu, mais a coordenada J. Então, eu tenho a projeção da força em X e a projeção agora da força em J, da força em Y, que é representado pelo J vetor. Então, vai ficar toda essa equação da mesma maneira, e só vai mudar que agora vai ser o seno do ângulo de J vetor. J vetor, J vetor, tá muito feio isso daqui. Deixa eu dar uma arrumada. J vetor tá associado ao eixo Y. Então, cosseno do ângulo I vetor é a componente do eixo X e seno do ângulo J vetor é a componente do eixo... Vamos lá de novo. Cosseno do ângulo está relacionado à componente no eixo X, I vetor, e o seno do ângulo está relacionado à componente do eixo Y, no caso, o J vetor. O princípio da superposição eu vou deixar para o próximo vídeo, para que não fique tão extenso assim e tão cheio de informações. Sendo assim, até o próximo vídeo.